Não é a este que se contava nas danças, dizendo: Saul feriu os milhares e Davi os seus 10 de milhares. Davi guardou esta palavra, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aques, rei de Gade, pelo que se contrafez diante dele, em cujas mãos se fingia doido. Engravetava-se nos postes das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques aos seus servos: bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Faltam a mim doidos para que trouxeste este para fazer doidice diante de mim? Nós estamos aqui contextualizando a história. O rei Davi foi para Aques. Quem é Aques? Ele é na terra dos filisteus. O rei de Gade. Ele, ao se aproximar, ele estava fugindo. Ele não tinha para onde ir. É tanto que o rei Saul, quando soube que Davi entrou na terra dos filisteus para ficar com o rei de Gade, o que é que ele fez? Ele deixou. Ele parou de perseguir Davi. Ele parou de perseguir porque Davi entrou no terreno do inimigo. E com ele estavam 400 homens que se juntaram a Davi. Quem foi os homens que se juntaram a Davi? Muita gente se juntou a Davi. Mas quem foi esses homens? Todas pessoas amarguradas. Todas pessoas com dificuldade. Todas pessoas angustiadas. Pessoas com problemas. As pessoas que tinham problemas se aproximavam de Davi. Agora observe uma coisa, nós fizemos um comentário na escola sabatina, agora há pouco aí. Jesus, ele comia com pecadores, mas Jesus não se deixava moldar o seu caráter por causa dos pecadores. A vida dos pecadores não mexia em nada da santidade de Cristo Jesus. E observe que o que aconteceu com Davi? Davi, ele fingiu de amalucado. Quando os servos de Aques perceberam aquilo, não ficaram felizes com a aproximação de Davi. Então Davi, por ter medo, se afastou dele, se afastou dali. Ao se afastar, as lutas e a dificuldade dele continuou, porque ele fugiu da presença do rei, ele se afastou da presença do rei. É tanto que no capítulo 27, passando lá para frente, Davi outra vez com Aques, rei de Gade, capítulo 27, nós estamos andando. Davi outra vez se aproxima do rei de Gade. Por quê? Porque mais uma vez ele teve fugindo de Saul. Teve um momento que Davi entrou em uma caverna, e nessa caverna o rei Saul entrou dentro dela. O que aconteceu com Davi e o rei Saul? O rei Davi, ele teve a oportunidade de matar, de ferir a Saul. Só que ele não fez isso. No momento em que Davi, olha como que é a vida do cristão. No momento em que Davi se aproxima de Saul, o coração de Davi tremeu. Nisso Davi falou consigo mesmo: ninguém pode tocar no ungido de Deus. Ninguém pode ferir. Por maior que tenha sido a rebelação de Saul, ninguém poderia chegar nele, feri-lo. Somente Deus é quem poderia fazer isso. O rei Davi deixou o rei Saul, e o rei Saul foi cada vez mais se afastando de Davi. Então Davi segue em frente com Aques. No capítulo 29 diz assim: os filisteus desconfiam de Davi. Versículo 1 do capítulo 29 de 1 Samuel, diz assim: ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aques na retaguarda. Ou seja, os filisteus eles estavam
e os seus príncipes estavam com seus exércitos na sua frente, e o rei Davi vinha atrás com o rei de Aques, na retaguarda. Sabendo disso, os príncipes dos filisteus perguntam para o rei Aques, no versículo 1, versículo 3, diz assim, ó, disseram então os príncipes dos filisteus, estes homens que fazem aqui? Respondeu Aques aos príncipes dos filisteus, não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que está comigo há muitos dias ou anos, e coisa nenhuma achei contra ele, desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim. Ou seja, ele desertado, ele fugiu de Saul, até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus, muitos se indignaram contra ele, e lhe disseram, faze voltar este homem. A vida, ela chega a ser engraçada em alguns momentos da vida. O rei Davi, ele ficou indignado e agora estava preocupado porque o rei não queria a presença dele para ajudá-lo. Mas por que o rei não quis? Foi a vontade de Deus. A vontade de Deus que moveu o coração de Aques, moveu o coração dos príncipes dos filisteus para não deixar Davi seguir. Por quê? Porque há outras coisas que iam acontecer pela frente. Versículo capítulo 30. Olha só o que está dizendo aqui. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Os amalequitas, no capítulo 30, eles saquearam a cidade essa que foi dada pelo rei Aques para Davi morar com seus. Então Davi levou a mulher dele, levou os seus homens, cada um levou as suas esposas. Então aquela cidade, aquele povoado foi habitada por Davi e os seus. Só que aconteceu que os amalequitas roubaram, sequestraram tudo que tinha lá dentro e levaram a mulher e filhos para ser escravo deles. Ou seja, Ellen White fala que os amalequitas, eles, quando fizeram isso, eles fizeram uma forma de ostentação, para mostrar para as pessoas que eles eram fortes e o que eles tinham conseguido, né? Uma forma de ostentação. Só que isso era um plano de Deus. Quando ele fez Davi voltar, os príncipes dos filisteus não aceitaram Davi, o que Davi ia fazer? Voltou para a casa dele. No que ele volta, na chegada da sua cidade, ele viu que as mulheres e os filhos foram sequestrados. Ou seja, é o plano de Deus para Davi ajudar os seus familiares e os familiares daqueles que estavam à sua volta, né? Os seus soldados que estavam andando com ele, aqueles homens, estavam passando por apertos. Ao perceber que isso estava acontecendo, né? Olha o que acontece quando chega, por exemplo, no versículo 6. Davi muito se angustiou, pois, no capítulo 30, versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi fez o quê? Refugiou-se em quem? No Senhor. Está vendo o Salmo 34? Davi, por maior que estava o sofrimento, Davi, por maior que estava a dificuldade, Davi foi lá para quem? O aperto estava sobre a vida de Davi. A dificuldade estava sobre a vida de Davi, porque as mulheres e as crianças foram sequestradas, né? O fogo que Davi fez, embora o povo queria apedrejar Davi se encostou em Deus, se aproximou de Deus para pedir socorro, né? Pedir ajuda. O que eu devo fazer? Para onde eu devo ir? Porque ele era só. Você observou uma coisa que nós estamos estudando na escola sabatina? No momento de maior angústia de Jesus, onde é que estava Jesus? No Getsemane, sozinho, orando e buscando a Deus. O rei Davi, no maior momento da sua dificuldade, na sua luta, onde ele estava? Sozinho, se aconchegando e se aproximando de Deus. Muitas vezes, esperar no próximo, esperar em alguém, faz parte da carnalidade humana.
O ser humano, ele espera no outro, porque nós, como ser humano, nós temos a tendência de esperar um abraço de um amigo, esperar um aperto de mão, um acolhimento, né? Nós esperar no nosso amigo, aquele que a gente às vezes considera como amigo, mas deixa faltar no bolso, deixa passar dificuldade, que vai ver exatamente quem é o amigo e quem é o irmão. Por isso que a Bíblia fala que todos devem se buscar a Deus, se aproximar de Deus, porque tudo quem pode, quem faz é Deus, né? Mas é engraçado, é interessante. Às vezes a pessoa espera no amigo e no irmão e não tem aquilo, alcança o objetivo, aquilo que ele queria da pessoa. Mas quando se aproxima de Deus em oração, buscando e clamando por algo que ele precisa, aquela pessoa que ele esperava pode vir. Por quê? Por causa da oração. É Deus que a oração vai para Deus para que as coisas aconteçam na vida de Davi. O que Davi fez? O inimigo está procurando ele. Quem é o inimigo? O rei Saul, tentando matar, e ele agora se aproxima de Deus e se encosta em Deus e está no momento mais difícil. O que foi que aconteceu? Em uma caverna, o rei Saul entra nessa caverna e Davi tem a oportunidade de feri-lo. Observe que o rei Davi, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um ser humano de Deus, como um jovem de Deus, vamos botar assim, contextualizando aqui, nós precisamos entender que tudo, a Bíblia diz que a vingança, ela vem de quem? De Deus. Tudo que acontece na vida do ser humano, quem é de quem e por onde vai? Deus. Deus é quem todas as coisas podem. Aí é por isso que o rei Davi disse aqui no versículo 1 do Salmo 34, bendirei o Senhor. Em Salmo 34, versículo 1, de novo diz assim, bendirei o Senhor em todo o tempo. Qual é o tempo? No tempo da dificuldade, no tempo da bonança, no tempo da aflição, né? No tempo da perseguição, que foi o Davi. Glória-se no Senhor a minha alma. Ou seja, os humildes, quem são os humildes? Os humildes são aquelas pessoas que ouvem de Jesus, conhecem de Jesus, aceitam Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, porque o homem, quando ele não tem humildade, se a pessoa não tem humildade e está esperando nesse mundo alguma coisa, o que acontece? O amor ao mundo é inimizade de Deus, mas a amizade com Deus é inimigo do mundo. É o contrário, é diferente, porque quem espera em Deus, ele esperando em Deus, você está esperando como? Como é que eu posso esperar em um Deus que eu não vejo? Como é que eu posso aguardar em um Deus que eu não estou vendo? Foi o que fez Abraão? Pela fé. É a fé que faz toda a diferença. É a fé que move, é a fé que conduz, né? Qual o caminho que eu devo seguir, o que eu devo fazer, de que maneira. Então, aí Davi fala no versículo 4 do Salmo 34, diz assim, busquei o Senhor e ele me fez o que Deus? Versículo 4 do Salmo 34, diz assim, busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou de quê? Todos os meus? Contemplei-o e sereis iluminado. Olha só. E os vossos rostos jamais sofrerá vexame. Contempla a Deus, agrada-te de Deus, né? E o livrará de todo o seu. O seu ainda faz assim: ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Aí no versículo 7 tem uma coisa muito linda, uma afirmação muito linda. O anjo de Deus, o anjo do Senhor acampa, ou seja, ao redor daqueles que temem, e livra. O anjo de Deus, a Bíblia fala que a pessoa, muitas vezes, eu e você, nós, o ser humano em si, ele quer a presença de Deus, ora para Deus, busca Deus, mas muitas vezes não sabe como pedir, né? Porque muitas vezes eu quero algo, mas a maneira de pedir é diferente, porque às vezes o pedido tem que vir diante da maior necessidade, o que realmente eu preciso. Talvez isso seja uma das formas de orar a Deus. Eu preciso orar a Deus e saber exatamente o que eu preciso para mim, para a minha vida, né? Para meus filhos, para a minha família, para as pessoas que eu amo, o que eu preciso.
Aí eu observo no amigo, no irmão, na família, o que está sendo necessitado. Eu vejo um amigo, eu vejo um irmão, um filho, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho um filho estudando e ele está dificultoso para passar numa prova. Eu tenho que orar nesse intervir. Eu tenho que interceder para o meu filho, para que o Espírito Santo abra a mente de um filho ou de uma filha, para que ele entenda o que ele está estudando, para poder passar na prova. É preciso oração diante daquilo que estou precisando. O que eu preciso? Alimento para minha casa, está pouco, vou ter dificuldade. Esse ano o ano está dificultoso, não choveu. O plantio de feijão não vai dar feijão. O que eu tenho que pedir? Senhor, misericórdia. Eu preciso alimentar minha família, eu precisaria alimentar minha casa. Como eu vou fazer? A Bíblia diz que o justo nunca mendigará o pão. Agora, a diferença está no que eu vou pedir a Deus e como eu vou pedir para Deus. Já está aqui, as bênçãos virão. E ele ainda aconselha os filhos, assim, vinde, versículo 11, vinde filho, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor de Deus. Isso é um conselho que ele está dando. É um conselho que ele está dando a todos nós que estamos lendo, todos nós que estamos ouvindo, aqueles que estão nos assistindo, pelo celular, pelo YouTube. Quem vai nos assistir vê o quê? Teme a Deus. Tema todos que estão me ouvindo. Busquei a Deus e Ele me acolheu. E diz, o perto está. Olha o que está escrito no versículo 15. Olha o que está escrito no versículo 15. Os olhos do Senhor repousam sobre quem? O justo. E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Que coisa linda, né, meu irmão? Você e eu ter a certeza absoluta. A irmã ali está com dificuldade. Está com dificuldade na vida dela. A nossa visitante. A Bíblia diz, escute a Deus, ore a Deus. É você sozinha, minha amiga. É você sozinho que está nos visitando. Peça a Deus, clame a Deus, busque a presença dEle, vá para a casa de Deus. Aonde é a casa de Deus? Você está nos visitando. Deus abençoe a tua vida, Deus ilumine o seu coração por estar nos visitando nessa manhã. Sou grato, somos gratos a Deus. Eu tenho dificuldade, todo mundo tem, mas somos felizes porque temos a irmã nos visitando, E a Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre quem? Sobre aqueles que têm necessidade, que são pessoas justas, pessoas humildes, que reconhecem que tem o Cristo Jesus na sua vida. Deus, Ele está vendo as necessidades. Deus, Ele está ouvindo o clamor, a angústia do coração. O que eu mais preciso? A Bíblia fala que teve um homem, quando Jesus cruzou a Galileia, tinha um homem que tinha muitos demônios, estava possuído de demônios. A Bíblia chama esse homem de legião. Ele é tanto que não estava para contar quantos espíritos ruins estavam naquele homem. Mas Jesus, quando ele teve um encontro com Jesus, o que aconteceu com o homem? Ele foi liberto. É a confiança. Se eu vou para a casa de Deus, eu preciso confiar que Deus é o Deus da minha vida. Se eu vou para a casa de Deus, eu preciso confiar que Deus vai me libertar de tudo que está atormentando a minha cabeça, tudo que está prejudicando a minha mente. Mas eu preciso estar com Deus e confiar que Ele vai libertar. Por quê? Porque os ouvidos estão atentos àquilo que eu estou pedindo. E eu agora quero caminhar com o Senhor. Eu quero caminhar com Deus. Eu preciso andar na direção de Deus. Se eu ando na direção de Deus, toda dor que eu tenho na cabeça, todo aquele peso que eu estou pensando que é o inimigo que está colocando, o que vai acontecer? Vai sumir. Porque a vida, ela é simples. Nós precisamos caminhar em direção àquilo que vai nos fazer bem. Se tem algo que está nos fazendo bem, precisamos tirar da nossa vida. Está fazendo mal para mim, está me prejudicando, eu tenho que me afastar, porque a Bíblia fala disso, aparta-te do mal. Aparta. Fuja da presença do mal. A nossa visitante está dizendo que está com dificuldade, minha querida. Deus te ama. Deus te conhece.
Ele sabe que você tem suas dificuldades, sabe que você tem suas lutas, minha irmã. Então confie em Deus, se aproxima de Deus e peça a Deus no seu quarto. Quando a senhora chegar em sua casa, se ajoelhe no seu quarto sozinha e clame, levanta as mãos para o céu. Diga: Deus, me livra. O que eu preciso ser livrado? Deus sabe das suas dores. O que eu tenho? A senhora estava contando ali o que precisa se livrar, os pesos na sua cabeça, a dor que a senhora tem. Apresenta a Deus. É esse que você fazer. Apresenta em oração as necessidades. Porque o Senhor ensinou. Tudo que você quer, apresenta a Deus em oração em secreto. Porque em secreto Ele vai te ouvir. E nós vamos finalizar da seguinte forma. Muitas são as aflições do justo, mas de tudo Deus livra. Muitas são as dificuldades daqueles que precisam, mas de tudo Deus livra. O rei Davi, qual era a maior dificuldade do rei Davi? Era ver que uma pessoa que ele amava profundamente perseguia, o rei Saul. Davi, nessa jornada, ele fez amizade. Queridos, na nossa vida cotidiana, não tem coisa melhor do que se aproximar de Deus, se aproximar de Cristo Jesus, andar com Ele, que Deus vai apresentar grandes amigos como foi Davi. Encontrou quem? Jônatas. Jônatas foi um amigo de Davi, aproximou-se de Davi nos momentos difíceis, estendeu a mão para Davi e ajudou ele a fugir do perigo. O que está afligindo a vida? O que aflige a vida das pessoas? É a distância de Deus. A distância de Deus é o maior peso na vida de muita gente. Porque quanto mais perto de Deus, quanto mais perto do Senhor, quanto mais perto dele, mais nós vamos contemplá-lo. Em que forma, hoje? No conhecer de que tudo Deus pode, naquele que espera dele. Porque vencer a dificuldade só se vence através da graça, misericórdia e do amor de Cristo Jesus. Como eu faço isso? Me aproximando dele. Jesus disse: vós sem mim nada pode fazer. Tem gente que vai para terreiro de macumba, tem gente que vai para pai de santo, tem gente que vai para outros lugares que não tem Deus. O Deus de Israel, o Deus criador do céu e da terra. Tem gente que vai para os vizinhos. O que eu faço? O que eu faço? Cada um vai dar seu conselho. Se você entrar numa casa de um lado, dá um conselho. Se for na outra, é outro conselho diferente. Se for na outra, é outro diferente. Sobre o problema que está tendo. Mas por que não leva para Deus? Tem que levar para Deus o problema. Quando é apresentado a Deus a sua oração, o seu pedido, tenha absoluta certeza que Deus, Ele vai livrar de todos os mal. Amém? Amém. A irmã está preocupada. O conselho de Deus, ele dura para sempre. Para quem? Para aqueles que esperam no Senhor. O irmão vai colocar uma música aqui, tá?